Seja bem-vindo ao canal da I3 Church. Meu nome é Thiago Madruga e eu quero te encorajar a alinhar o seu coração à ministração do Espírito Santo nesta palavra. Compartilhe com seus amigos e familiares e saiba, Deus quer falar com você. Esteja pronto para ouvi-lo. Deus abençoe. Pergunta sincera para você. Quando falamos em dinheiro, quando a gente pensa em dinheiro, você é bom no quê? Seja sincero, tudo bem? Quando se fala em dinheiro, você é bom em gastar? Quem aqui é bom em gastar? Levanta a mão, seja sincero, somos bons em gastar. Você não pode ver uma promoção que você tá lá, parece que você tem um dom espiritual, Deus te deu esse presente espiritual para gastar. Minha esposa é especialista nisso, eu nunca vi igual. Ela uma vez comprou uma sandália, eu falei assim, tudo bem, é mais do que o suficiente, né? De repente, passou poucas semanas, poucos meses, eu vi que ela tem já uma coleção dessas sandálias. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Alguns de nós somos especialistas em gastar. Talvez você tenha aquele botão compre agora, que fica falando para você lá no Mercado Livre, agora, agora, agora. E aqui, quem será que é bom em caçar pechinchas? Quem é bom aqui em encontrar bons negócios, boas compras, mais barato que todo mundo? Você é o especialista na OLX, tudo você compra lá, revende lá, você entende tudo de cupom de desconto. E quem de nós aqui é muito bom, seja sincero, em poupar, em guardar dinheiro? Você tem tanto de... Alguém aqui é bom em poupar? Ninguém é bom em poupar? Você tem tanto dinheiro que poupou que você coloca tudo debaixo do colchão, que se a Receita Federal chegar até lá e falar assim, o que está acontecendo aqui? Tem muito dinheiro nesse colchão. Sabe o que é interessante? É que nós temos essas habilidades com relação a dinheiro na nossa sociedade. Ou gastar, ou encontrar pechinchas, ou então poupar recursos. Mas a Bíblia não fala em nenhum momento que você deve ser bom nessas coisas. Compras, pechinchas, economia. Na verdade, a Bíblia fala que você deve ser bom. Não somente bom, ela fala que você deve ser ótimo. Não somente ótimo, mas excelente em uma coisa com relação a dinheiro. Ser excelente em dar. Nós estamos numa série de mensagens com o título Mais que Suficiente. Este é o segundo domingo, a segunda mensagem dessa série. Se você não pegou a primeira, eu quero te encorajar a entrar no nosso YouTube, @i3church. Você vai encontrar lá a primeira mensagem dessa série, que falamos que o amor de Deus dá. Ele nos ama tanto, mas tanto, que Ele entregou o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito. Nós estamos estudando o livro de 2 Coríntios, capítulos 8 e 9. E para que a gente possa compreender um pouco mais a situação aqui, é que Paulo ele está escrevendo aos cristãos que estão em Corinto, que vivem em Corinto. Ele está encorajando eles a serem generosos como Jesus. Mas antes, ele diz para os coríntios, ei, vocês falaram que vocês iriam ser generosos, vocês iriam contribuir, vocês iriam dar. Vocês planejaram isso. Vocês até começaram com boas intenções, vocês fizeram isso, mas vocês não continuaram, vocês pararam. O que é que está acontecendo? E é exatamente aqui, neste momento, que nós vamos entrar em 2 Coríntios 8, versículo 6. Antes disso, vamos orar. Pai, a Tua palavra, ela é uma semente que pode encontrar em nós terra fértil ou não, depende do nosso coração. Pai, nós abrimos nossos corações agora à Tua palavra. É verdade que todas as vezes que nós falamos sobre recursos, sobre dinheiro, na cultura que nós temos, na sociedade que nós temos já de forma natural o hábito de fechar nossos corações, porque pensamos que tudo é nosso, é para nós.
Pai, nós abrimos nossos corações agora à Tua palavra. Nós não queremos ser levados por ventos de doutrina ou por manipulação emocional. Nós queremos somente aprender na Tua palavra o que é que o Senhor nos ensine. Que a Tua palavra ministre aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo nos convença exatamente do Teu caminho, e que mais do que conhecimento, nós sejamos transformados na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olha que Paulo diz no versículo 6 de 2 Coríntios 8, diante daquele contexto que eu falei para vocês. Por isso, pedimos a Tito. Então Paulo está falando para os coríntios que pediu a Tito, que primeiro incentivou vocês a contribuir, que ele volte e os incentive a terminar este ministério de contribuir. Ou seja, vocês falaram que vocês iriam iniciar, vocês iniciaram, mas vocês pararam. Ou seja, eu estou dizendo, Tito, volte para lá para incentivá-los a terminar o ministério de contribuir. É interessante que Paulo utiliza a palavra ministério de contribuir. Contribuir, dar, é algo espiritual. Nós temos a tendência de pensar que orar é espiritual, jejuar é espiritual, ler a palavra de Deus, tudo isso é espiritual. Ir a uma viagem missionária é espiritual. Servir no Ministério Kids e 3 Kids, especialmente entre as crianças de 3 a 6 anos, é muito espiritual. Mas a Bíblia fala que também dar é um ministério, o ministério de dar. E olha o que ele continua dizendo no versículo 7. Visto que vocês se destacam em tantas maneiras, vocês se destacam na fé, nos discursos talentosos, no conhecimento, no entusiasmo, no amor que receberam de nós, eu quero que vocês também se destaquem neste ato generoso de dar ou de contribuir. O que Paulo está dizendo é, eu sei que vocês são excelentes em muitas coisas, vocês têm fé que diz para uma montanha que se mova e ela move, vocês têm bons comunicadores, pessoas que ensinam a palavra de Deus, vocês também têm conhecimento da palavra, vocês têm entusiasmo entre vocês, vocês têm amor, mas eu quero que vocês também se destaquem na generosidade, em dar. Eu quero que vocês sejam doadores de nível mundial, doadores que os olhos dos homens podem falar, uau, que padrão de excelência que eles têm. Agora eu sei que você especialmente quer isso também, mas você fala assim, eu quero dar, eu tenho boas intenções, mas eu não consigo. Eu penso em dar alguma coisa, eu até separo, mas de repente eu não consigo colocar em prática. Isso me lembra uma experiência que eu tive recente. Eu fiz uma viagem para outro lado do mundo. Quando eu cheguei lá, antes de visitar um cliente, um amigo meu, eu passei na capital daquele país, estava em Seul, na Coreia do Sul. E tem uma roupa, uma loja de roupas, uma marca, que eu gosto bastante e ele também gosta. Decidi ir lá, eu falei, eu vou comprar uma camiseta para ele. Quando eu cheguei lá, eu vi a camiseta e eu falei assim, além da camiseta, vou comprar essa jaqueta também. Tinha uma jaqueta muito bonita lá, eu falei assim, eu vou ser generoso, eu vou comprar isso para ele. Só que a hora que eu olhei, eu falei assim, cara, essa jaqueta é bonita demais. Eu falei, você tem 2 dessa? Ele falou, eu tenho. Eu falei, então tudo bem, então uma para ele e outra para mim. Eu comprei aquela jaqueta, voltei para o Brasil, a hora que eu entro na I3, a primeira vez que eu estou usando a jaqueta que eu tanto gostei, amei a jaqueta, o Espírito Santo fala para mim, você precisa dar essa jaqueta para aquele homem. Eu falei, Espírito Santo, não estou ouvindo nada, eu fiquei surdo de repente, vamos bater um papo, vamos lá conversar com tal família, tal irmão, e tudo bem. Passou o tempo, o Espírito Santo fala para mim, eu já disse para você, essa jaqueta não é sua. Eu falei, como não é minha? Eu estava lá na loja, eu comprei lá, Deus, eu vesti, ficou bonita, eu gostei. Ele falou assim, pois é, não é sua.
eu estou colocando no seu coração para você dar para este homem. E eu hesitei. Sabe o que eu fiz? Eu não dei. Eu segurei uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses. Recentemente, eu recebi esse amigo em casa por um almoço. E 1 hora antes desse almoço, o Espírito Santo fala para mim, a hora que eu estou exatamente pegando uma blusa, porque estava esfriando, e a hora que eu olho a jaqueta, ele falou assim, pois essa jaqueta não é sua, é desse homem que está chegando na sua casa. O que eu faço? Eu falei assim, tá bom, o senhor ganhou, eu vou dar então. Aí eu deixei a jaqueta separada, eu falei assim, Deus, mas não foi o seguinte, somente se a hora que ele chegar, ele não tiver de blusa, e ele não tiver com frio. E esse cara, normalmente, ele não está de blusa, e ele não sente frio. Quando todo mundo está com frio, ele não sente. A hora que ele entrou, ele estava sem blusa, eu falei assim, mas eu tenho certeza que ele não está com frio. Dá 10 minutos de conversa, 20 minutos, 25 minutos, ele começa a tremer. Eu falei, o que acontece, está tudo bem? Ele falou assim, cara, está um frio, né? Eu falei, Espírito Santo. Aí eu dei. Eu falei, eu vou te obedecer. Mas nós não fazemos isso. Nós colocamos nosso coração diante de Deus para obedecê-lo. Ele fala conosco, nós temos um planejamento de fazer, mas daí chega algum momento, nós hesitamos. O discurso de Paulo para Coríntios é a mesma questão. Ele fala, vocês planejaram, vocês iniciaram, mas vocês não continuaram. Eu quero que vocês sejam excelentes em generosidade. Vamos falar sério, alguém aqui já se tornou ótimo, excelente em alguma coisa na sua vida, por acaso? Alguém aqui já se tornou muito bom naquilo que você faz, de repente foi por acaso? Ninguém. Isso requer planejamento, isso requer esforço. Por exemplo, você não vê alguém que fala assim, cara, não sei o que aconteceu comigo, mas eu fui tomado com o Espírito Santo, eu sentei num piano clássico, eu comecei a tocar de tal forma que agora todos os concertos mundiais me chamam para eu tocar com eles. Não. Alguém aqui já chegou e falou assim, eu recebi o dom de repente e agora eu peguei uma faca lá na cozinha e eu fiz uma cirurgia cardíaca, eu abri a pessoa e eu fiz uma transformação no coração. Alguém já ouviu essa história? Não. Nós não nos tornamos excelentes de forma casual, ocasional, mas é planejado. A razão acontece que nós não nos tornamos excelentes em generosidade de forma acidental, por quê? Porque nós somos naturalmente egoístas, eu e você. Nós não precisamos... Alguém aqui já deu um curso para uma criança de 2 anos? Você foi visitar uma família, um amigo seu. E a hora que você chegou lá, você viu a criança de 2 anos e você falou assim, viu, eu quero te ensinar a ser egoísta, tudo bem? Foi o seguinte, olha, eu vou pegar esse carrinho seu, tudo bem. A hora que eu pegar esse seu carrinho, eu quero que você grite com tudo que tem no seu pulmão, eu quero que você fale, meu! Alguém aqui já ensinou uma criança isso? Mas ela faz isso naturalmente. Eu lembro da sensação que eu tive como pai, a primeira vez que eu vi o meu filho sendo alimentado pela minha esposa. A hora que eu vi ele lá sendo alimentado, primeira vez que ele vai ser amamentado, eu olhei e eu falei assim, ela é minha, esse garoto aí está fazendo aquilo que... Ela é minha. Nós temos uma tendência natural de sermos egoístas. Quando você vê uma foto de grupo, foto que um grupo de amigos seus, vocês tiraram a foto, ninguém precisa ser ensinado que a primeira pessoa que você vê na foto é quem? É você. Se você está sorrindo e todo mundo está sério, essa foto ficou maravilhosa. Se você está de olho fechado, todo mundo está com o olho aberto e está com aquele sorriso maravilhoso, que foto feia essa? E você quer excluir? Nós naturalmente somos assim. Agora, como se tornar
um especialista em generosidade. Planeje isso. Olha que Isaías 32, versículo 8 diz para nós: mas os generosos planejam fazer o que é generoso, e eles permanecem firmes em sua generosidade. Para eu ser excelente em generosidade, eu preciso planejar ser generoso e ficar firme na minha generosidade. A maioria das pessoas não planejam ser generosos. Nós planejamos férias, nós planejamos reformar a cozinha, planejamos a festa de aniversário, planejamos a compra do carro, da casa. Mas a maioria de nós não planeja ser generoso em dar. Como é que nós damos? Nós, principalmente brasileiros, damos espontaneamente. Não é errado você dar espontaneamente, não quero falar isso. Você quer, mas daí você faz ocasionalmente. Chegou uma situação, você vai e você dá, mas se você só dá espontaneamente, você nunca será excelente em generosidade. Porque há uma grande diferença entre dar e ser generoso. Dar é o que fazemos. Dar é o que fazemos, mas generosos é quem nós somos. Essa é a grande diferença, por isso que planejamento faz uma diferença gigante aqui. Dar é uma ação, ser generoso é uma mentalidade. E hoje nós vamos aprender mais profundamente qual é a mentalidade de pessoas generosas. Eu quero falar sobre 3 qualidades de pessoas generosas. Pessoas generosas dão de boa vontade. Pessoas generosas doam proporcionalmente e pessoas generosas dão com sacrifício. Primeiramente, pessoas generosas dão de boa vontade. Olha só que Paulo diz para nós em 2 Coríntios 8, versículo 10. No ano passado, vocês foram os primeiros não apenas a dar, mas também a ter o desejo de fazê-lo. Agora, terminem a obra para que a sua prontidão para fazê-lo seja correspondida pela sua realização, ou seja, diminua o espaço entre a sua intenção e a sua ação de fato, de acordo com os seus recursos, diz o apóstolo Paulo. Mas olha o que ele fala no versículo 12: pois se há boa vontade, a dádiva é aceitável segundo o que alguém tem, e não segundo o que alguém não tem. Deus ele não está preocupado aqui somente com a quantidade, pelo contrário, é muito além disso. Ele quer a qualidade do seu coração, dar de boa vontade. Você já deu alguma coisa para alguém sem querer dar? Eu estou entregando alguma coisa para você, mas eu não quero dar. Eu estou querendo fazer algum gesto para você, mas eu não quero fazer. Eu lembro que minha esposa falou assim para mim, falou: amor, eu amo flores, eu gosto de flores. Ela me falou uma vez, ela me falou 2 vezes, me falou 3 vezes. Aí passou o tempo, eu não estava aprendendo isso, né? Então, nós homens levamos um bom tempo para aprender as coisas, né? Aí chegou uma hora que ela brigou comigo, ela ficou brava comigo. Eu gosto de flores, por que você não me dá flores? Eu falei, tá bom. Eu estou indo agora lá, eu vou comprar flores. Eu fui lá, comprei o buquê mais caro que tinha na loja. Voltei, a hora que eu dei para ela, ela falou assim, eu não quero, porque não foi de coração, não foi de boa vontade. Deus, Ele se agrada do nosso coração. Não é a nossa obrigação. Dar não é uma obrigação, é uma oportunidade. Alguém aqui poderia dar o presente maior, mas com os motivos errados. Isso não é ser generoso. Alguém aqui podia dar uma doação muito menor, mas com os motivos certos. Isso é mais generoso. Não se trata apenas de quantidade, mas se trata de coração. Se trata da qualidade do meu coração. Quando nós damos, não é para aliviar uma culpa que nós temos, não é para fazer nos sentir melhores, não é para a gente postar nas redes sociais, olha só como eu sou generoso. Não é para impressionar os outros, mas é para honrar a Deus. Quando você dá, o seu coração muda,
de uma mentalidade, eu tenho que, para outra mentalidade, eu quero fazer isso. Eu tenho o privilégio de fazer isso. É uma honra para mim fazer isso. Pessoas generosas, elas dão de boa vontade. Mas pessoas generosas, elas também doam proporcionalmente. Uma pessoa pode dar R$10 e ser incrivelmente generoso, porque é tudo que ela tem. Mas alguém pode dar R$10.000 e não pode ser nada generoso, porque ela tem tanto, mas tanto, mas tanto, que ela nem sabe. E ela não colocou o coração dela, de fato, de forma proporcional nisso. Talvez seja essa uma das razões que Paulo vai mais profundo, no versículo 11, em 2 Coríntios 8, ele fala assim para nós: deem na proporção do que vocês têm. Qualquer coisa que vocês derem será aceitável, se vocês derem de boa vontade, de acordo com o que vocês têm e não com o que vocês não têm. Dê na mesma proporção do que vocês possuem. É exatamente por isso que há um paralelo entre aquilo que Paulo vai ensinar no Novo Testamento com aquilo que Deus fala um pouco antes, lá atrás. Jesus reafirma no Novo Testamento acerca de dízimo. O que ele está falando para nós é: priorize a sua porção, dê em proporção daquilo que você tem. O que é generosidade? Generosidade não é fazer algo que aos olhos do outro vai ser muito generoso. Generosidade é entender qual é a minha realidade e, de acordo com os nossos corações, na proporção daquilo que nós temos, nós sermos generosos. Um tempo atrás, eu fiz um convite a um time de louvor e adoração no Brasil para vir aqui a I3 para ministrar o louvor e adoração. Eu amo viver o reino de Deus em amigos, em família. O pastor dessa igreja eu conheço, mas eu propositalmente, eu decidi não fazer o convite diretamente ao pastor para que ele falasse com o time de adoração da igreja. O time de adoração já tinha lançado várias músicas, sendo conhecidos nacionalmente. Eu quis ir diretamente ao time de adoração para convidá-los como qualquer outra pessoa pode convidá-los, por meio do formulário lá no site deles. Eu fiz isso. Eles levaram muito tempo para me retornar. Quando eles me retornaram, eles falaram: então, acho que a gente pode nessa data ir aí e estar com vocês, mas eu queria saber antes, qual que é o valor da oferta que vocês vão nos dar? Eu falei: nós somos generosos, nós damos oferta de amor, mas nós não damos cachê. Nós não acreditamos em dar oferta já indicada. Como assim? Nós somos generosos, nós somos uma igreja de 120, 150 pessoas, nós teremos a nossa conferência e será uma honra recebê-los. Então, mas a gente precisaria saber, porque assim, nós temos custos nossos com isso, com aquilo outro, e além dos custos que vocês precisam pagar tudo, eu falei assim: não, tudo bem, esses custos eu entendo plenamente, custos de passagem, custos de hotel, custo de alimentação, isso, claro, vocês são nossos convidados, mas nós vamos dar uma oferta de amor para vocês. Não, mas eu queria saber, e ele queria falar sobre uma oferta, depois ele falou o número, eu nem vou repetir esse número, uma coisa exorbitante, uma coisa que não faz sentido algum, ele não está entendendo a nossa proporção. Nós acreditamos em generosidade, mas nós precisamos ser generosos conforme a sua proporção. É isso que Levítico 27:30 diz para nós: o dízimo de tudo que provém da terra, seja dos cereais, do solo ou dos frutos das árvores, pertence ao Senhor. A palavra dízimo no hebraico é mahasser, que significa a 10ª parte, ou 1/10, ou 10%. É a primeira 10ª parte, não é a última 10ª parte. É 10%, é o início, é a primeira parte. O que ele está dizendo é que o dízimo de tudo pertence a Deus. A palavra de Deus está sendo muito clara com relação a isso. A primeira vez que eu ouvi isso, talvez eu pensei exatamente como você está pensando agora. Como assim? Que loucura isso!
Como é que eu vou entregar os meus primeiros 10% a Deus? Eu acabei de receber o meu salário, já está difícil demais administrar os 100%. Como é que eu vou entregar a Ele as minhas primícias, o meu 10%? Para eu fazer isso, eu vou precisar reorganizar toda a minha vida e colocar Deus no centro. Mas é exatamente isso que a palavra de Deus diz para nós. Ela fala para nós vivermos numa vida de fé, de confiança no Senhor, porque a Bíblia diz: provai-me nisto, sejam vocês fiéis àquilo que eu digo para vocês na minha palavra. Provai-me nisso, se eu não derramarei das bênçãos dos céus sobre a sua vida. Paulo está falando isso, priorize a sua porção. Paulo disse algo semelhante também aos coríntios, em 1 Coríntios 16, 2, no primeiro dia da semana, cada um de vocês deve separar uma parte do dinheiro que você ganhou. Ele está falando assim, separe e adore a Deus com isso. Eu falei para vocês na semana passada que eu cresci na igreja e tive durante muito tempo dificuldade absurda para confiar em Deus com as minhas finanças. Até que um dia eu decidi obedecer. Falei para vocês que a minha esposa sempre foi um grande exemplo de coração obediente e generoso, e eu aprendi com ela. Eu falei: Deus, eu decido então obedecer tudo aquilo que a tua palavra diz para mim. Lembro que quando eu comecei a fazer isso, não foi fácil, mas eu entreguei ao Senhor. Nós nos casamos, logo depois que eu volto da minha noite, na verdade minha lua de mel, eu voltei da lua de mel, recebi uma ligação, eu estava fazendo 11 processos de trainee, tinha acabado de me formar na universidade, queria entrar no mercado de trabalho, eu já era professor particular de inglês, mas eu queria entrar numa multinacional, eu queria participar de um programa de trainee, 11 processos de trainee, 10 deles eu fui à final, são 15 mil candidatos, que afunila para 5 mil candidatos, para 2 mil, para 500, para 100, para 50, 10 deles eu fui à final, e as 10 finais que eu fui eu recebi, bem, só tinha agora os últimos 8 candidatos, nós temos apenas uma vaga, 7 pessoas ficaram chupando o dedo, e eu era uma dessas 7 pessoas. O outro tinha 5 pessoas para 2 vagas, e 2 pessoas foram contratadas, e 3 não, e eu era uma dessas 3 pessoas. Mas o 11º programa de trainee, quando eu volto da lua de mel, eu recebo a ligação, e a ligação é: você passou no programa. O que eu faço? Eu pego e eu conto para minha esposa, nós celebramos, eu falei: Deus é muito bom, Deus é fiel, graças a Deus agora eu entrei no programa que eu tanto queria entrar, era um salário razoável, era bom para iniciar, deixei todos os meus alunos com outros professores, e eu entrei neste mercado, entrei nessa empresa multinacional, fiquei lá durante 2 meses, o meu chefe, ele teve birra comigo, ele quis cancelar o programa de trainee, ele quis me demitir, o presidente da empresa interveio, quis me trazer de volta para a empresa, eu orei ao Espírito Santo para entender o que estava acontecendo, não sabia o que estava acontecendo, o Espírito Santo falou assim: viu, eu só te coloquei aqui para poder mostrar para você que você tem competência, mas eu quero fazer algo muito mais na sua vida e por meio da sua vida, não é para você ficar nesse lugar. Eu falei para o presidente da empresa, eu falei assim: olha só, foi muito difícil entrar aqui, mas a empresa está muito desorganizada. Como assim? Um gerente de compras demite uma pessoa num programa de trainee e o presidente intervém assim, e eu não quero ficar, não continuei porque foi direção de Deus, eu saí de lá. Eu comecei a procurar emprego, e eu batia numa porta, eu não encontrava, eu batia em outra, eu não encontrava, eu batia em outra, eu não encontrava. De repente a minha reserva, que era pouca, começou a diminuir e diminuir. Foi um dos meses mais difíceis da minha vida, porque eu era novo, eu tinha acabado de casar, estava vendo minha esposa ir para o trabalho, eu estava vendo um currículo que era competente, eu já tinha trabalhado fora do país, eu já tinha trabalhado aqui, uma boa faculdade, eu não sabia o que estava acontecendo, mas as portas não se abriam. Até que eu lembro que um dia, eu ficava o tempo todo olhando para a conta bancária, vendo se o dinheiro aumentava um pouco, mas ele só diminuía. E um dia minha esposa estava saindo para trabalhar, e eu me sentindo muito mal, porque eu não tinha emprego ainda. Ela falou assim: amor,
quando eu voltar do trabalho hoje, faz uma jantinha especial, faz uma coisa legal. Eu abri a geladeira, eu vi que não tinha nada na geladeira para fazer algo especial. Eu falei, tudo bem, eu vou no mercado. Entrei na conta bancária, já tinha tido um débito lá da conta de luz, e a hora que eu fui ver quanto tinha R$ 6,28 na minha conta. Não tinha mais nada. No dia seguinte eu tinha o aluguel para pagar, eu tinha o condomínio para pagar, e eu falei assim, Deus, o que eu vou fazer agora? Falei, vou ser criativo, vou na padaria. A hora que cheguei na padaria, eu liguei para ela e falei assim, amor, você falou de uma coisa criativa, mas assim, vamos comer uma coisa de padaria hoje? Eu estou com uma vontade de comer um pão, um presunto e queijo. Ela falou, amor, estou cansada de pão, presunto e queijo. Eu falei, tá bom então. Aí eu desliguei e eu fiquei olhando para um lado, para o outro. Aí eu falei assim, tá bom, vou ser criativo. Peguei o pão, peguei o queijo e voltei para casa. Falei assim, amor, então vamos comer uma coisa diferente, pão e queijo. Eu lembro que eu comecei a chorar diante dela. Eu chorava. Aquela noite, ela se tornou um banquete para nós, porque nós choramos aos pés do nosso Abba Pai. Sabe, muitas vezes, quando nós passamos por dificuldades, nós queremos regar o solo em que nós estamos com choro, mas nós estamos regando em solos errados. Nós queremos chorar diante das redes sociais, é ridículo. Nós queremos ficar falando para os outros o que é que nós estamos passando, nós queremos reclamar com o amigo, com outro amigo, nós queremos talvez trazer algum mal àqueles que nos causaram mal. A melhor coisa que nós podemos fazer é regar o nosso secreto, porque Jesus nos ensina, se vocês no secreto me buscarem, ali no secreto eu vou derramar da minha presença sobre vocês, e nós dois no secreto. Eu lembro que nós choramos juntos, nós adoramos a Deus, mas no dia seguinte tinha o aluguel e o condomínio para pagar. Eu não sabia como isso ia acontecer. No dia seguinte eu acordo entusiasmado, que eu vou então agora procurar emprego, e agora a porta vai se abrir. A hora que eu abro a minha conta bancária, existia um depósito lá na minha conta de R$2.000, que eu não fazia a mínima ideia de como tinha entrado ali. Com aquele recurso eu pude pagar o aluguel, eu pude pagar o condomínio, pude comprar um pouco de comida, e aí Deus fala para mim, eu nunca te chamei para você estar naquela empresa, eu te chamei para você trilhar este caminho. Foi a partir daí que eu abro o meu primeiro negócio, eu começo a empreender e as coisas começam a acontecer. Nós precisamos entender que quando nós somos fiéis com Deus, Ele não nos desampara, e mesmo no momento mais difícil, Ele está conosco. Eu tenho diversas histórias para falar para vocês sobre a fidelidade de Deus em nossas vidas. No pouco, no muito, em grandes coisas, o nosso Deus é fiel. Talvez você está ouvindo tudo isso, está pensando assim, mas eu tenho dificuldade, eu não consigo entregar a Deus o meu dízimo. E daí você toma uma decisão, você fala assim, então eu não vou dar nada. Mas você nunca vai ser generoso ao dar nada. Quando você não dá nada, você está treinando a si mesmo para não ser generoso. Você está treinando a si mesmo para não confiar em Deus com as suas finanças. Deixa eu te encorajar a fazer algo. O generoso, ele planeja crescer em generosidade. Talvez se você não consegue fazer isso com 10%, comece em algum lugar. Separe uma parte das suas finanças e vá aumentando, e vá aumentando, vá aumentando. O que acontece é que em Cristo Jesus, o dízimo, a oferta, não é apenas somente uma parte, na verdade é fazer aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Ele entregou todo o seu coração por nós, toda a sua vida por nós. Ele fez isso de forma generosa. Nós nunca nos tornamos generosos acidentalmente. As pessoas de generosidade, elas planejam ser generosas. Mas nós falamos que pessoas generosas, elas dão de boa vontade, elas doam proporcionalmente, mas é aí que vem a parte mais difícil. Pessoas generosas dão com sacrifício.
elas não dão de forma confortável, quando é fácil, quando eu sinto somente. Talvez é por isso que Jesus nos conta uma história muito poderosa. É interessante que o nosso próprio Senhor nos ensina essa história. Ele fala sobre a história de uma viúva pobre que deu com o sacrifício. Essa história está em Marcos 12, 41. Eu quero ler para vocês. Olha o que diz a palavra de Deus. Jesus sentou-se perto da caixa de coleta no templo e observou as multidões depositarem o dinheiro. Olha que interessante. Imagine a cena. Jesus para e ele observa como é que as pessoas estão entregando. Ele observa o quanto estão entregando. Ele observa como estão entregando, como está o coração. Diz a palavra de Deus, muitos ricos depositaram grandes quantias. Então uma viúva pobre veio e depositou 2 pequenas moedas. Jesus chamou seus discípulos e disse, eu lhes digo a verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que estão contribuindo, pois eles deram uma pequena parte do que lhes sobrava, mas ela, sendo pobre como é, deu tudo o que tinha para viver. Uau, que história fantástica! Quando foi a última vez que nós fizemos uma doação sacrificial? É mais difícil para nós darmos sacrificialmente. Nós podemos dar o que os outros consideram um grande presente, mas a gente nem sente tanto. Agora, dar sacrificialmente, eu quero contar 2 histórias para vocês. A primeira delas é que quando eu era pequeno, meu pai trabalhava em São Paulo, pegando ônibus fretado, indo para São Paulo todos os dias, voltando para Campinas, estudando durante a madrugada para passar num concurso público, que esse era o sonho dele. Mas tendo 3 filhos, eu, meu irmão gêmeo, a minha irmã, 1 ano mais velha, as finanças eram muito apertadas em casa. Eu lembro que nós tínhamos o hábito de, em aniversário, nós escolhíamos qual era o restaurante que nós podíamos querer ir. E eu amo pizza. E aí nós íamos comer uma pizza. Eu lembro que, de tempos em tempos, levava semanas para a gente ter o privilégio de ir na pizzaria e comer uma pizza. Mas éramos em 5, meu pai, minha mãe e 3 filhos. Eu e o Lucas comendo tudo, até o pé da cadeira a gente comia. A hora que chegava lá na pizzaria, eu imaginava, meu pai ia pedir 2 pizzas, né? Ele falou assim, viu, dá uma pizza pra gente. Eu não entendia por que ele falava isso. Aí a gente falou, não pai, eu estou com fome, eu quero comer. Ele falou, não, tudo bem, você pode comer filho, você come 2 pedaços, tudo bem. Eu estou sem fome, eu vou comer só um pedaço, tudo bem. Hoje, se você vai com meu pai numa pizzaria, você vai ver que ele come pra caramba. A hora que eu olho para trás e eu vejo o tanto que ele come hoje, eu falo assim, foram várias vezes que ele se sacrificou para que o outro pudesse ter. Eu lembro no comecinho da I3, quando nós nos mudamos para esse prédio, nós fizemos uma decisão ousada, porque nós estávamos lá no hotel Red Hudson, com um custo mensal, mas de repente Deus nos mostra este lugar, nós colocamos nos cálculos, e quando nós calculávamos o valor de aluguel, mas todos os custos envolvidos do prédio, custos fixos e os custos de investimento, nós fizemos as paredes de gesso, nós colocamos ar-condicionado, a acústica, as cadeiras, o som e tudo mais. Quando nós fizemos todo esse cálculo, nós vimos que o valor de parcela mensal, e parcelássemos tudo em 12 meses, 10, 12 meses, a parcela mensal nossa de todos esses custos seria 3 vezes mais do que nós tínhamos até aquele momento de entradas na igreja, entradas médias de dízimos e ofertas. Nós decidimos dar um passo de fé e nós demos o passo de fé. Mas quando nós demos o passo de fé, eu lembro que eu estava no momento da minha vida profissional, a minha empresa crescendo, mas eu lembro que eu chamei minha esposa, exatamente neste momento de passo de fé,
E eu falei: amor, eu sei que nós estamos sendo fiéis a Deus com nossos dízimos, com nossas ofertas, mas eu sinto de nossa empresa ser uma doadora sacrificial durante esses próximos 12 meses na igreja. Eu sinto que não apenas eu, pessoa física, mas eu sinto que a empresa, mesmo antes dos recursos da empresa chegarem até mim, ela precisa tirar uma boa parte, e ela precisa, todos os meses, não apenas dizer no começo, eu quero fazer, ter plano para isso, mas parar, mas todos os meses nós vamos fazer isso. E nós fizemos isso. Eu lembro que esse sacrifício nos custou. Mas como Deus é maravilhoso. Sabe por quê? Porque eu e você nunca conseguimos dar mais do que o nosso Senhor dá. Nós nunca temos condições de ser doadores melhores do que o nosso Deus é. Porque Ele fala: provai-me nisto, e eu tenho visto as janelas dos céus se abrindo com bênçãos, bênçãos sem medida. Eu não estou dizendo para você que você precisa entregar 1 para que Deus te dê 10, precisa te entregar 1.000 para que Deus te dê 10.000, não é isso que eu estou dizendo, é que as bênçãos são tão abundantes, que as bênçãos elas tomam conta de nosso coração, restaurações de famílias, missões, salvações, batismos, mesmo a empresa sendo cuidada, Deus abrindo portas, vidas restauradas, o coração dos filhos se voltando aos pais, os pais dos filhos. Nós nunca conseguimos dar mais do que Deus, porque quando se trata de dinheiro, Deus nunca falou para nós: ei, eu quero que você seja muito bom em gastar. Eu te criei para que você seja muito bom em caçar pechinchas. Ou eu te criei para que você seja bom em realizar excelentes negócios. Ele não fala para nós guardarmos tesouro nessa terra, onde a traça vai corroer. O que Ele diz para nós é: eu quero que vocês sejam excelentes em dar. Porque dar é um ministério. Dar é algo espiritual. Ele fala: agora termine, seja excelente neste ministério, seja ótimo em muitas outras coisas, mas seja ótimo, excelente em ter um coração generoso como o Pai é generoso. Sabe, uma das histórias que mais refletem o coração de nosso Deus por nós é essa que eu vi um tempo atrás. O reino de Deus é como isto: um rei de um reino muito bonito, muito legal. Ele notou que tudo estava indo bem, mas ele, quando foi olhar as barras de tesouro ali na casa de tesouro, ele notou que uma tinha sumido. Ele falou: alguém está me roubando. Então o que ele faz? Ele chama os súditos e fala: eu quero saber o que está acontecendo, alguém me roubou. Ninguém fala nada. Ele fala: eu quero saber quem é que me roubou. Ninguém fala nada. Ele falou: tudo bem, eu sou um bom rei, vocês são bons súditos, esse reino ele é harmonioso. Eu falei o seguinte: essa pessoa tem 2 dias para me falar, se ela não me falar, eu vou vir com um decreto. Passa 2 dias e ninguém fala nada. 2 dias depois, ele junta todo mundo e fala: então tem um decreto. Se eu descobrir quem é que roubou, essa pessoa vai ficar 1 mês na prisão. Pouco tempo depois, os súditos chegam e falam assim: viu, tem uma nova notícia. Houve um roubo novamente. Ele falou: não é possível. Ei, eu tenho um novo decreto. Se a pessoa que está me roubando, se ela não se entregar e ela for pega, ela ficará agora 1 ano na prisão. Ninguém fala nada. Poucos dias depois, súditos, mais um roubo, novo decreto. Quem está me roubando, se não se entregar e eu descobrir, terá 10 anos na prisão. Poucos dias depois, os súditos chegam: ei, novo roubo.
Então ele fala, não é possível. Aí ele junta todo mundo, ele engrossa a voz, ele fala, eu sou bom, mas vocês não estão entendendo a minha bondade. Quem roubou, admita, assuma. Se você não assumir e for pego, essa pessoa terá execução, morte, em praça pública, diante de todos, na espada. Uma espada fincada no seu coração. Todo mundo fica aterrorizado, porque o rei nunca falou essas palavras. Pouco tempo depois, os súditos chegam e falam, eu tenho uma péssima notícia. A notícia é que houve um novo roubo, mas nós pegamos a pessoa que roubou. Sério? Pois é, rei. Mas a pessoa que roubou é a sua filha, a princesa. Quê? É a princesa. Agora minha pergunta para você, rei, os súditos fizeram. Você vai manter a sua palavra? Eu vou, com o coração cheio de tristeza, ele falou, eu vou. Reuniram todos em praça pública, a princesa diante de todos, ela que tinha roubado, o rei está presente. Então aquele soldado pega aquela espada para fincar no coração daquela princesa. Quando ele levanta aquela espada, o rei grita, para! Todo mundo imagina que agora ele vai voltar atrás no seu decreto. Ele se inclina sobre ela, protegendo ela, e ele olha para o soldado atrás dele e diz, pode fincar sobre mim, deixa ela, eu tomo o lugar dela, eu sacrifico o meu coração por ela. É exatamente isso que Deus fez por nós. Ele teve um coração generoso que se entregou sacrificialmente. Quando nós entendemos o amor de Deus por nós, nós entendemos que aquele que não conhecia pecado algum, se tornou pecado e iniquidade por todos nós. Ele levou sobre si nossos pecados, nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Esse é o maior sacrifício. É o sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz. Será que você pode ficar de pé? Como é bom adorar a Deus com você. Graças a Deus pela tecnologia, talvez você está numa outra cidade, estado, país ou continente, e nós estamos aqui juntos buscando a face de Deus. Eu quero compartilhar esse QR Code, basta você apontar a câmera do seu celular para ele e você vai ser direcionado ao nosso WhatsApp. Nós queremos ouvir qual é o seu pedido de oração. Nosso time de intercessão está pronto para orar e interceder a Deus Pai por sua vida e sua família. Além disso, nós acreditamos numa igreja pastoral, em que as ovelhas são pastoreadas. Se você está precisando de um aconselhamento pastoral, talvez conversar, compartilhar aquilo que está acontecendo com você, eu quero dizer que nós estamos aqui a seu dispor, porque acreditamos que o reino de Deus é para ser vivido hoje. É por isso que nós vivemos em comunidade, próximos uns dos outros. Bem, essa palavra falou com você, não falou? Falou comigo de forma tremenda e eu quero te encorajar. Compartilha com seus amigos, familiares. Vamos juntos compartilhar as boas novas do reino de Deus e da palavra de Deus. Deus abençoe muito você.